Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Amém. Olha para o irmão do seu lado e pergunta assim para ele: por que nós insistimos em vir sozinho à casa do Senhor? Mais uma vez, por que nós insistimos em vir sozinho à casa do Senhor? Pastor, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso, queridos, porque eu fui salvo por alguém. Porque alguém se preocupou comigo, porque alguém cuidou de mim, porque alguém pregou a palavra para mim, porque alguém, queridos, muitas vezes não precisava nem pregar, a vida da pessoa já me levava a estar perto dela, porque eu sabia que ali seria a bênção. Quem te disse que Deus te mandou tocar teclado? Quem te disse que Deus te mandou cantar, que Deus te mandou apenas limpar a igreja? Quem te disse? Deus nos mandou cuidar de pessoas. Deus nos mandou amar pessoas. E eu tenho visto que a missão da igreja, ela tem se perdido a cada dia mais e mais. A missão da igreja tem se, completamente escurecido para muitas pessoas. E a coisa mais difícil que hoje nós trabalhamos, mais difícil que nós enfrentamos hoje, é justamente trazer a igreja de volta para os trilhos. Trazer a igreja de volta ao propósito dela. Porque uma igreja, queridos, que não se preocupa com as pessoas, uma igreja que não ama as pessoas, uma igreja que não sabe a missão dela, não é uma igreja. Não é uma igreja. Como assim, pastor? Eu quero que vocês hoje entendam esta palavra, não se ofenda, porque eu estou falando de nós, eu me incluo nesse meio. Qual é a nossa missão como igreja? É fazer festa. Qual é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa missão como filhos de Deus? Qual é a nossa missão como servos de Deus? Qual é a nossa missão, queridos? Qual a nossa missão como igreja? A grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: a grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão que foi dada à igreja. Foi por esse motivo que Cristo fundou a igreja e deu a ela uma missão. Em outras palavras, no centro da igreja está o evangelho. O evangelho de Cristo. Pastor, como é que eu sou feliz? Eu vou dizer para você: não é tendo dinheiro, não é tendo o melhor carro, a melhor casa, não é tendo teu emprego. Você é feliz quando você faz aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Quantas pessoas hoje poderiam estar sentadas em uma dessas cadeiras, convidado por você? Pessoas essas que você sabe que está sofrendo, que muitas vezes está com depressão, está com angústia, está com tantas coisas. Coisas essas que muitas vezes eu e você, nós passamos, nós vencemos. E essas pessoas não têm encontrado o caminho. Mas nós podemos, como igreja, mostrar esse caminho para essas pessoas. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Sabe, o último assunto que Jesus tratou com seus discípulos antes de ele subir ao céu foi justamente em relação à missão
da igreja. Que coisa linda, sim ou não, irmãos? Sim ou não? O último assunto, antes de ele subir, que ele tratou com a igreja, foi o quê? Foi sobre a missão da igreja. É nesse sentido que ele, em Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos discípulos nós temos aqui? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Essa declaração de Jesus, ela é uma ordem muito clara, o compromisso da igreja. De quem, gente? Da igreja do Nazareno. E de qualquer igreja que se intitula Igreja de Cristo. Essa é a missão da igreja. Nós não temos a missão de fazer shows, nós não temos a missão de fazer festa, nós temos a missão principal. O centro é o Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança de tantas pessoas. Cristo em ti, esperança para aqueles que perderam-na. Eu quero que você entenda hoje, queridos, que Deus está fazendo de você, Deus fez de nós a esperança para muita gente. Porque um dia nós estávamos sem esperança, e essa esperança que vem da parte de Deus nos alcançou, e hoje nós estamos aqui, e hoje nós estamos sendo transformados a cada dia, e hoje nós nos alegramos no Senhor. Essa ordem foi muito clara da parte de Jesus: proclamar o Evangelho. Levanta a tua mão direita e diz assim: proclamar o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, verso 8, ele confirma isso. E ele diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esses dois versículos que eu li, Mateus 28, 19 e Atos 1, 8, eles são profundos. Sabe, queridos, eles esclarecem claramente a missão da igreja. E nós podemos aprender com esses dois versículos coisas lindas, coisas tremendas. Que a missão da igreja é o Evangelho. A primeira coisa, a missão da igreja é o Evangelho. Sacode o irmão do seu lado e diga assim: a missão da igreja é o Evangelho. Diga mais uma vez, sacode ele: a missão da igreja é o Evangelho. Sabe, que eles há mais de 110 anos, tem um vídeo muito lindo, quando a igreja se reunia numa tenda, a igreja do Nazareno, quando começou, lá em PowerPoint, Estados Unidos, e tem uma filmagem muito antiga disso, e mostra uma cena impactante. A cena em que eles saem, após um momento de fundação, após um momento de oração, eles saem e começam a dar volta em torno da tenda. Se você tiver aí só essa imagem para mim, só essa imagem, e começam a dar volta e orando em volta da tenda. Por quê? Porque aquela tenda hoje, ela representa, queridos, o avanço da igreja. Ela representa a vida de missionários, de pessoas que se lançaram, não porque se acharam bonito, mas se lançaram porque amavam. Por amor se entregaram. Porque amaram ao Senhor e amaram o próximo, se entregaram. E hoje essa igreja, queridos, está em 164 países, tem mais de 2 milhões, não sei quantos mil membros, em mais de 30 mil igrejas. Por quê, pastor? Porque alguém achou bonito e implantou? Não, queridos, não. Aonde tem uma igreja de Nazareno, é porque alguém amou, que alguém manifestou amor pelas pessoas.
Eu vou dizer para vocês, há algum tempo, há mais ou menos 1999, eu cheguei na expansão do Setoró. E alguns colegas meus diziam assim: você é louco. Você está indo para um cemitério, você vai acabar morrendo, teu ministério vai acabar morrendo. Queridos, o que é mais lindo é que Deus deu a mim e a minha esposa uma paixão pelas almas. Nos deu um amor pelas pessoas. E sabe de uma coisa? Ninguém, queridos, de fora, de outro lugar, queria chegar na igreja. Sabe por quê? Porque tinha medo. No primeiro dia que eu fui pregar, no primeiro dia que eu fui abrir o culto e pregar, terminou o culto, eu saí para pegar meu carro estava sem os retrovisores. Quantas coisas aconteceram, mas eu sabia que eu não podia sair daqui sem que Deus me enviasse a outro lugar. Foi o amor que me fez ficar nesse setor. Foi o amor de ver pessoas aqui, até hoje, de ver outras pessoas, milhares de pessoas que receberam a palavra através da minha vida e da vida da pastora Andréia, que hoje estão em outros ministérios, em outros lugares, mas estão servindo a Jesus. Mas foi através do amor. Queridos, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Você precisa se levantar, parar de pensar em você e pensar no teu próximo, e pensar na pessoa que você pode influenciar, e pensar na pessoa que está necessitando de uma palavra sua. Talvez você diga: pastor, eu não tenho nem o que dar. Filho, tu estava condenado ao inferno, mas Cristo veio, morreu, derramou seu sangue por você, precioso, te salvou, e você hoje é uma nova criatura. Dá o teu testemunho de fé, de coragem. Você tem que aprender isso hoje. Essa igreja precisa voltar aos trilhos. Essa igreja precisa voltar ao centro. No dia das crianças, no dia do EBF, eu vi a disposição dos irmãos. Eu fiquei muito feliz com isso, porque aquilo foi missões. Alugaram um trio elétrico, se vestiram aí de Chaves, de Chiquinha, de tantas coisas, subiram no trio elétrico. O trio elétrico começa a descer aqui, de repente parou o trio elétrico. Não tinha mais som, não tinha mais nada. E um dos meus pastores falou: não vamos parar não, vamos a pé. Você vai ver isso nas redes sociais. Quantas crianças não foram alcançadas? Quantos pais não foram alcançados? Quantas pessoas não ouviram uma palavra? Por quê? Por causa do amor. Porque quem ama se entrega. Você está entendendo, igreja? Quando Jesus ordena: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, Ele colocou a ênfase dessa ordem na tarefa da proclamação do ensino, ensinar. Ah, pastor, você fala em ensinar, mas aqui tem crente que não quer nem saber. Tem 20, 30 anos, nunca leu a Bíblia, nunca leu um livro, só se alimenta do que sai do altar. Estupidez, se alimentar só do que sai do altar. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Ele coloca uma ênfase principal no ensino, porque dá um tom à ordem de Jesus. Qual é o tom que dá? Olha essa imagem, coisa mais linda aí atrás. Já está lá? Olha aí, gente. Olha os nazarenos. Há mais de 100 anos atrás. Está aqui a nossa igreja como começou. Começou com homens que tinham o desejo ardente por santidade. Quando as igrejas estavam saindo dos trilhos, havia homens e mulheres que estavam tremendo, estavam sedentos por viver uma vida de santidade. E o que nós vemos hoje? O que nunca víamos antes. O que para nós é um absurdo. Vemos pastores se separando e casando de novo. Nós vemos adultério, vemos tantas coisas. A igreja precisa voltar aos trilhos. A igreja precisa voltar à sua principal missão: evangelho, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui nessas cadeiras? Mas nós nos omitimos. Mas nós estamos preocupados com os nossos afazeres.
Mas nós estamos preocupados com o nosso futuro. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Você nem sabe se vai ter futuro. Por quê? Porque é Ele que sabe todas as coisas. Essas 2 semanas para nós, pastor, foi um pouco puxado. Tivemos 2 vezes em velório. Um foi o pai da irmã Fernanda, que veio a falecer. Graças a Deus faleceu dormindo, nada sentiu, graças a Deus. E o irmão Fernando, que também partiu, também morreu dormindo. Deus levou dormindo. Quantas pessoas, eu tenho uma liberdade de dizer que Deus trouxe o Fernando para cá, para prepará-lo, para alguém poder dizer para ele a verdade que ele precisava ouvir, e ele entender o propósito de Deus. Eu fui ao enterro, eu fiz o enterro, e o que é coisa mais linda que eu achei, é quando antes de baixar o caixão, eu falei, rapaz, eu vou aproveitar essa do Fernando. Até ele sendo enterrado, eu vou pregar o evangelho também. E acho que ele vai amar isso. Porque quando ele estava lá na sala, internado, ele pregou para tanta gente, ganhou tanta gente para Jesus. E essas pessoas que ele pregou, mais da metade já morreram. Eu falei, eu vou aproveitar. Naquele momento, preguei o evangelho, pregamos o evangelho. E perguntei a alguém neste lugar que quer se reconciliar com Jesus. Alguém neste lugar que quer caminhar com Jesus, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E alguém pode, mas é um enterro. Meu filho está descendo morto, mas hoje pode ressuscitar várias pessoas nesse lugar. Que coisa linda a vida do Fernando. Você não pode lembrar dele pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas. De ele ter a coragem de pregar o evangelho, de ele ter a coragem de dar o testemunho, de ele ter a coragem de ter ajudado tantas pessoas. Até a médica, queridos, dele, ele dizia, pastor, quando eu vou me consultar com a minha médica, é eu que consulto ela, eu que dou conselho para ela no casamento, tantas outras coisas mais. O que nós estamos fazendo como igreja? Parece que nós estamos apáticos. Parece que nós estamos cada um vivendo a nossa vida. Até parece que não vai ter mais vida eterna. Até parece que não vai ter mais céu nem inferno. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida. Quando o próprio Jesus disse, não se preocupe com o que é a vez de comer ou beber. Olha os passarinhos, olha os pardais, olha os girassóis, olha o alecrim, olha. São lindos, o Pai do céu é que veste eles. Nós estamos numa correria, 24 horas, correria. Não dá tempo mais para falar de Jesus. Não dá tempo mais para orar. Não dá tempo mais para buscar. Não dá tempo mais nem para manifestar esse amor. Por quê, pastor? Porque estamos preocupados com nós mesmos. E Jesus dá a ordem, façam discípulos. Olha, sempre vai existir um Antônio, uma Maria, um José, um Paulo, uma Aline, um Denis, um Silvano, sabe, uma Fernanda. Sempre vai existir uma Alessandra, um Sandro. Sempre vai existir uma dessas pessoas precisando de uma palavra nossa. E nós estamos parecendo aqueles fariseus e sacerdotes que passam de lá, vem de lá. Não, fica aí. Irmãos, eu estou um pouco assustado nesses dias. Por quê, pastor? Porque nunca mais entrou um bêbado aqui. Porque nunca mais um bêbado parou na porta pedindo um prato de comida. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Será que o amor de muitos está se esfriando? Será que nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso bem? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Igreja, volta para os trilhos. Nós temos uma missão. Tem pessoas se perdendo. Tem pessoas indo para o inferno. Tem pessoas com depressão. Tem pessoas se matando, se suicidando. Tem pessoas doentes, sabe por quê? Porque não tem uma palavra. Eu lembro uma vez, eu entrei, isso lá no 8, acho que a pastora Vanessa deve lembrar, a Cláudia. E eu fui fazer uma visita
E nessa visita havia uma amiga desse casal. E eu entrei na casa. E nesse tempo nós mexíamos ajudávamos, apoiávamos um lar de crianças. E eu lembro como se fosse hoje, essa irmã queria falar comigo, porque queria que eu ajudasse ela a adotar uma criança. Porque ela já havia feito de tudo. E o Espírito Santo veio e tocou em mim: filho, eu não quero que ela adote. Eu quero que ela tenha uma criança. Tá, Senhor, o que é que eu faço? Você não sabe? Eu quero mostrar quem eu sou através de você. Eu quero dizer para vocês, eu falei: minha filha, você não vai adotar. Deus manda dizer que você vai ter um filho. Eu vou orar por você, você vai ter um filho. Mas pastor, já tentei tanto. Você crê que o Deus do impossível pode fazer isso? Eu disse: eu creio, pastor, então eu vou orar. Orei. Eu dei o contato e disse para ela: mesmo assim vou te dar o contato, mas você não vai precisar disso. Eu digo para você, algum tempo depois, ela trouxe a criança aqui na igreja e nós apresentamos essa criança. Deus quer manifestar a sua glória através da igreja. Havia uma irmã aqui na igreja que havia perdido uma criança, um aborto natural. E toda a festa de mãe, de tudo, ela ficava triste, angustiada, e eu olhando aquela cena. Aí chegou o dia das mães. E eu via ela ali na cadeira, no cantinho, sentado, chorando, lembrando. Aí Deus falou assim comigo: é hoje. Chame-a e ponha ela para orar pelas mães. Ela veio chorando, orou pelas mães. E em pouco tempo ela estava com o bebê no colo. Hoje já está grandinho, mas foi aqui que Deus fez. Eu estou com saudade dessa igreja. Eu estou com saudade daqueles irmãos fervorosos. Estou com saudade daqueles irmãos, sabe, que quando eu convocava para oração, era no meio do mato, era na estrada, era onde for. Eu estou com saudade dessa igreja. Deus está com saudade dessa igreja, onde não havia limites para a igreja. Não há limites para a igreja. Por quê, pastor? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É você que está deixando a igreja, sabe, desandar. Somos nós que estamos entregando a igreja nas mãos desse mundo. Somos nós que estamos limitando o milagre quando dizemos: tem nada a ver. A igreja tem fé para tanta coisa. Eu tenho fé que Deus vai me dar isso. Eu tenho fé que Deus vai me dar aquilo. Eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Mas não tem fé para crer que Deus pode salvar pessoas através dela mesma. Nós temos fé que podemos ganhar tantas coisas. Eu lembro quando comecei o ministério, porque aqui, filho, expansão do Setoró é para qualquer um, não era para qualquer um não. Quem mora aqui sabe que não era para qualquer um. Difícil, situação complicada, financeiramente apertado, não tinha dinheiro, o carro era um Monza hatch a álcool, carburador, coisa de louco, e mais empurrava do que fazia tudo, do que andava. E eu falei: Deus, e agora? E eu sempre abasteci o carro. Chegou um momento que não tinha mais dinheiro para abastecer. Eu estava com R$5, irmãos. Encostei no posto, falei: coloca R$5 aí. Colocou R$5. Eu falei: Senhor, eu preciso rodar a semana toda. Coloquei a mão no painel do carro. Falei: Senhor, eu trabalho para Ti. E eu creio que esse combustível não vai faltar, até que o Senhor traga provisão. Eu creio, em nome de Jesus, amém. Se você quiser acreditar ou não, irmão, eu rodei uma semana com R$5. Porque quem estava colocando o carro para rodar não era o combustível, era o poder de Deus, para que eu pudesse fazer essa obra, para que eu pudesse estar aqui, para que eu pudesse estar pregando a você. Pastor, foi fácil? Foi não.
Quantas vezes eu tinha que vir a pé do centro de Ceilândia para ministrar a palavra aqui na expansão do Setoró. A pé, irmão, sabe por quê? Porque eu não tinha um centavo no bolso. E eu falava, Deus, por que isso? Deus não me respondia, mas eu dizia, seja tudo feito conforme a tua vontade, o teu querer. Eu vou cumprir a minha missão. E eu sei que o resto é com o Senhor. Onde está essa igreja? Onde está a igreja do sacrifício, a igreja do amor? Onde é que está a igreja, aqueles que se preocupavam com as pessoas? Hoje nós temos uma igreja, queridos, que cada um quer ser melhor do que o outro, que cada um escolhe a quem amar e escolhe a quem poder dar alguma coisa. Essa não é a igreja de Cristo. Você não pode escolher a quem amar. Como igreja, queridos, nós não podemos escolher de quem gostar. Como igreja, precisamos amar a todos, sem nenhuma exceção. E todos esses anos da expansão do Setoró foi um exemplo. Foi uma escola para mim e minha esposa. Mas em todas as coisas, queridos, Deus nos fez prosperar. Eu lembro quando Deus falava com a minha esposa, falava assim, ó, dê todos os seus sapatos. Eu chegava em casa e ela tinha dado todos os sapatos. E às vezes ela vinha de Havaiana para a igreja. Era isso, irmão, de Havaiana para a igreja. Mas quando ela chegava na igreja, já tinha, o irmão chegava, pastora, passei na loja, está aqui um sapato para ele, para a senhora. Nem sabia de nada, pastora, está aqui, pastora. E daqui a pouco ela tinha uma leva de sapato de novo. Mas por que isso acontecia? Sabe por quê? Porque cuidava de pessoas, porque nós cuidávamos de pessoas, amávamos as pessoas. E quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você. O Senhor se torna o teu pastor e nada vai te faltar. Ele supre todas as nossas necessidades. Não é dinheiro, não é bem, não é carro. É a presença de Deus em nossas vidas. É a presença de Deus na igreja. Sempre vai existir pessoas, queridos, depressivas, preocupadas. Sempre vai existir pessoas detonadas, arrebentadas. Mas a igreja é a resposta. Nós somos a resposta para essas pessoas. Sai do teu centrinho, do teu círculozinho de tranquilidade. E deixa Deus trabalhar através de você. E deixa Deus falar com você. E quando o Espírito Santo fala com você, você pode bater no peito e falar: eu não vou aceitar uma cadeira vazia na minha igreja. Sabe por quê? Porque são pessoas que poderiam ser salvas. Eu preciso cumprir a missão que o Senhor me entregou. Qual vai ser a moeda dessa igreja, pastor? Qual é a moeda dessa igreja? Vidas. Qual é a moeda dessa igreja? Vidas. Quem vai cuidar, pastor? Você. Quem vai amar? Você. Você vai dar o alimento, você vai dar a palavra, você. Mas não é o Senhor, pastor, elas vão ouvir de mim a palavra todos os domingos, ouvir de mim uma palavra, uma visita, vão ser ministrados, mas o referencial dela, de Jesus, será você. Pastor, mas a pessoa, eu não estou preocupado. Entenda, não estou preocupado se vão se rebelar aqui dentro ou não. Eu estou preocupado em levar pessoas para o céu. Eu não estou preocupado se você está ganhando 50, 100 pessoas, se você vai ser melhor do que eu. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em povoar o céu. Irmãos, já não dá mais para ficar segurando isso. Já não dá mais para ficar fora dos trilhos. Meu irmão, se você quiser me largar, vai embora, pode me largar. Não se preocupa não. Eu não sou sustentado por você. Eu não sou ajudado, eu sou ajudado pelo Senhor. É o Senhor que cuida de mim. Ah, pastor, mas eu saí, o dízimo vou levar junto. Leva, irmão. Pode levar. Porque eu tenho um Deus e eu trabalho para Ele. Ele é o Senhor dos senhores. Ele nunca me desamparou. E não vai ser agora. Igreja, eu preciso falar para vocês hoje. Vamos voltar para os trilhos. Vamos voltar para os trilhos, vamos voltar para a missão. Vamos começar a falar de almas. Vamos começar a ganhar almas. Vamos começar a testemunhar de Cristo. Quando isso acontecer, os teus negócios vão dar mais certo do que você possa imaginar.
Quando isso acontecer, Deus vai te prosperar de forma tal que você vai dizer: o que está acontecendo comigo? E o Espírito Santo vai ter gente ficar no teu coração dizendo: porque tu está cuidando das minhas vidas, eu estou cuidando de você. Sabe quantas pessoas disseram para mim desistir da expansão do Setoró? Também não sei, perdi a conta. Sabe quantas pessoas chamaram esse lugar de povo pobre? O que você está fazendo lá? Você só pode ser feliz, queridos, aonde Deus quer, no lugar onde Deus quer que você esteja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você só pode ser feliz no lugar onde Deus quer que você esteja. O resto é falsa alegria. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Pastor, o senhor vai me chatear? Vou. Pastor, o senhor vai me cutucar? Vou. Mas eu quero que você vá para o céu. Eu quero te encontrar lá no céu e dizer: que bom que você está aqui. Eu não estou pregando para morar na terra, eu estou pregando para morar no céu. Missões é para ir morar no céu. Você está entendendo, igreja? Igreja, volta para os trilhos. Nós temos que parar de argumentos. Nós temos que parar de dizer: não dá. Nós temos que parar de dizer: eu estou ocupado. Ah, tem um chá de panela, tem um chá disso, tem um chá daquilo. Para. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tem uma coisa que minha família, se me quiser presente, eles não fazem alguma programação no domingo. Eles não fazem. Por quê? Porque se me querem, precisa ser outro dia. Por quê, pastor? Porque o domingo é do Senhor. É todo dele. E o resto da semana é todo dele. Como assim, pastor? Se eu vou trabalhar, é dele. Se eu vou fazer qualquer coisa, é para ele. Esses dias eu peguei minha esposa, eu e ela: amor, vamos sair um pouquinho? Vamos, saímos, fomos no shopping, tomamos um suco, eu e ela, tiramos foto e aquele negócio todo. Porque Deus falou comigo, não foi com ela: pegue a sua esposa, está na hora de você sair um pouquinho com ela. Eu disse: sim, Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus concede o tempo para tudo, porque Ele é o dono do tempo. Está entendendo? Ele é o dono do tempo. Nós temos que aprender isso. Precisamos voltar aos trilhos. O que dá o tom? A ordem de Jesus. O que dá o tom? É o fazer discípulos. É o fazer discípulos. Quantos amam a Jesus aqui? Quantos amam a Jesus aqui? É fácil nós falarmos. Essa é a coisa mais linda, é a coisa mais fácil de nós falarmos. Sabe, quando estivermos diante de Jesus como igreja, sabe o que Ele vai dizer? Mostra-me tuas mãos. Mostra-me tuas mãos. Alguns vão esconder. Tem pessoas que estão vivendo o evangelho deles, não de Cristo. Está na hora de você tomar uma decisão hoje, agora. A que Deus você quer servir? Pastor, eu quero servir a Deus, mas você continua bebendo, andando, bagunçando, fazendo coisas que Deus não se agrada. É esse evangelho que você quer? Esse não é evangelho, não. Esse é o evangelho das trevas. E você está sendo enganado, ou está se auto-enganando. Hoje é um dia de você tomar uma decisão e falar: eu quero entrar nos trilhos, eu quero esse verdadeiro evangelho. Queridos, não se preocupa: pastor, mas eu não vou ter tempo. Não se preocupa. Deus me colocou como autoridade espiritual desta igreja para te dizer: meu filho, você está extrapolando. Pare um pouquinho, isso não é Deus. Você precisa de tempo. Deus está dizendo para você: para um pouquinho, vai descansar, tira férias, isso e aquilo. Mas você não está entendendo. Você está levando ao pé da letra. Deus não é um Deus que vai te matar. Quero que você entenda isso. Posso ouvir um amém aí dessa igreja? Mas será que, de verdade,
que nós não nos perdemos em meio às nossas preocupações? Será que de verdade não nos perdemos em meio aos nossos problemas e não olhamos mais para as pessoas? Será que não nos perdemos em meio aos nossos negócios, aos nossos prazeres? Onde está a igreja de Cristo? Está atolada com tanto problema, está atolada com tantas lutas. Então não tem tempo para servir. Então não tem tempo para... Por quê? Porque está preocupada com seus problemas. Tem gente morta. Tem gente que precisa ressuscitar. Ressuscitar a chama. Ressuscitar o ministério. Ressuscitar aquela pessoa que foi um dia de pregar, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Deus, como Lázaro, ressuscita. Ressuscita a tua igreja. Hoje não se prega mais o evangelho. Hoje se ganha pessoas pelo oba-oba. Hoje se ganha pessoas pela teologia do positivismo, pela teologia coach. Hoje se ganha as pessoas dessa forma. Não é mais pela cruz, não é mais pelo sacrifício de Cristo. Igreja, Deus está dizendo hoje: volta para os trilhos. Deus ama tanto essa igreja, está dizendo: volta para os trilhos. Deus ama tanto você, meu irmão, minha irmã, que Ele está dizendo: volta para os trilhos. Volta para os trilhos. Você precisa se preocupar. Para isso é preciso amor. Preocupação, é necessário amor para se preocupar. Se preocupar pelos perdidos ou pelos aqueles que se perdem. Não tiver amor. Irmãos, talvez você diga: pastor, eu não tenho condição nenhuma. Eu quero dizer para você: eu também não. Mas recebereis poder, eu descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A igreja de Cristo precisa se levantar e dizer: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Essa igreja precisa se importar. Você precisa parar de viver na tua zona de conforto. Porque só cresce, queridos. Quem se esforça só cresce. Quem sai da zona de conforto. Eu vou dizer para vocês uma coisa, igreja: se você hoje tomar a decisão de voltar para os trilhos, eu vou dizer para você uma coisa: quando você estiver caminhando, fazendo aquilo que como igreja foi chamado para fazer, você vai ver o quanto Deus vai cuidar de você. E você vai dizer: o que está acontecendo? Deus vai te responder: você está cuidando daquilo que eu quero que cuide? Então eu estou cuidando de você. Você não pode pensar que o ide, essa palavra ide, tem um fim em si mesmo. Não tem não, irmão. Não tem não. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus dá 2 comandos aqui nesse texto. Que comando? Ele dá o comando de ir, e o segundo qual é? Fazer discípulos. 2 comandos. Não é você só ir lá e entregar um panfleto, não, irmão. Vou te falar uma coisa: esse negócio de entregar panfleto, não tenho nada contra. Você vai lá e entrega o panfleto. Ok, primeira parte, Ele mandou você ir. Mas qual é a segunda parte? Fazer discípulo. Não foi entregar apenas o panfleto. Não foi apenas falar A e B. Ele mandou ir fazer discípulo. Diga assim para o irmão ao seu lado: Deus mandou ir e fazer discípulos. Eu tenho alguns discípulos.
Pastor, são seus? Não, são de Jesus. Mas eu estou cuidando desses discípulos como se fossem meus. E eu digo, meus discípulos. Por quê? Porque é de Cristo. Vocês estão entendendo? Agora, se você entender isso, você vai entender que Deus está te chamando para fazer discípulo, para ir e fazer discípulos. Ah, eu não sou dono de ninguém. Claro que não, tudo é de Jesus, filho. Você deve cuidar com temor e tremor, porque você está cuidando de algo que não é seu. A igreja pode até estar indo, mas a pergunta que eu faço, está fazendo discípulos? Está fazendo discípulos? Não. Por quê, pastor? Porque está fora dos trilhos. Fora dos trilhos, o que é? Fora do propósito. Não vai chegar na estação. Onde é que é a estação, pastor? É o céu. Gente, eu estou ouvindo gente conversando aí, por favor. O que nós vamos fazer? Está fora dos trilhos, não vai chegar na estação. Nos trilhos chegaremos à estação, irmão. Mas tem a coisa mais horrível que é o nosso achismo, que é o que eu acho, é o orgulho, sabe? Nós estamos vivendo um tempo em que nunca vimos tantos crentes orgulhosos, cheios de si, cheios de razão. Filho, se você souber quanto isso te faz, se você soubesse, você já teria corrido para o altar e disse: Deus, me livra disso. Eu vou dizer para você, queridos, pense numa pessoa orgulhosa. Eu tive que ir para Deus e Deus, arranca isso de mim. Deus, eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Isso não é, Senhor, uma bênção. Isso não é nada de bom, Senhor. Ah, pastor, mas as pessoas vão humilhar o Senhor, vão fazer aquilo. Falam, não estou preocupado mais. Esse dia um dos meus discípulos me chamou e falou: pastor, o senhor tem sangue de barata. Como é que você aguenta tudo isso? Eu disse: eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, não a minha. Jesus estava nessa terra para cumprir a vontade de Deus. E a igreja está nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Não a dela, não a nossa, mas a vontade de Deus. Digam o que quiser dizer de mim. Falem mal de mim, o que quiser. Eu não vou revidar. Sabe por quê? Porque até a pessoa que fala mal de mim eu tenho que amar. Talvez para você seja quase impossível isso. Mas porque você ainda tem orgulho, porque você ainda não foi totalmente transformado. Em outras palavras, porque você ainda não se converteu de verdade. Porque quando você se converter de verdade, queridos, ninguém rouba a tua salvação. Porque quando você não perdoa, você está perdendo a tua salvação. Aqui não existe uma vez salvo, sempre salvo não, irmão. Eu entendo que todos nós podemos perder a salvação de acordo com as nossas atitudes. Tem pessoas que é tão orgulhosa, que sabe que está errada, mas o orgulho não deixa ser humilde, não deixa confessar. Hoje, como igreja do Senhor Jesus, precisamos voltar aos trilhos. Precisamos amar as pessoas, precisamos cuidar das pessoas. Precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Talvez nós estejamos dispostos a ir, mas não estamos dispostos a fazer discípulos, por quê? Só que Jesus não chamou os seus discípulos e simplesmente disse para eles: olha, vão entregar uns panfletos aí. Não, ele disse: façam discípulos, a imagem e semelhança de Cristo. Algumas pessoas dizem: pastor, fulano está parecendo com o senhor. Eu falo assim: opa, como assim? As coisas boas, né? Ah, sim, então ele está parecendo com Cristo. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Então ele está parecendo com Cristo. As pessoas precisam parecer com Cristo. A igreja
precisa parecer com Cristo. As pessoas precisam ver a igreja como uma representante de Cristo aqui nessa terra. Representante de Cristo aqui na terra. Precisamos fazer missões. Precisamos trabalhar, precisamos nos empenhar, precisamos... Pastor, o que é mais importante no louvor? O que é mais importante, pastor, no culto domingo, louvor, dança, o som, isso, aquilo? Não, o mais importante são almas. Pastor, eu vou chegar um pouco atrasado no culto, que eu vou buscar fulano. Deus te abençoe, vá, meu filho, vai salvar essa vida, você é um salva-vidas, corre lá. Pastor, meu carro está indo lotado com 10 pessoas. Eu falei, Jesus, eu só oro para que tu não seja parado por ninguém, mas chega com essas pessoas para que elas ouçam a palavra. Pastor, vou pegar uma reitinha com o Denilton, vou colocar no meu carro e vou trazer gente. Pode? Não faça isso. Me peça que a gente alugue uma van, pelo amor de Deus, mas não faça isso não. Está na nossa hora, igreja. Está na nossa hora, é agora, enquanto o nosso Brasil está se perdendo, enquanto o Satanás está, sabe, avançando dentro dessas pautas LGBT, dessas pautas, sabe, de aborto, dessas pautas de tudo que não presta. Queridos, chegou a hora da igreja avançar, chegou a hora da igreja se escancarar e dizer assim: aqui não, aqui quem manda é Jeová, é o Senhor dos senhores, eu sirvo a Ele. Aqui a igreja é de Cristo. Igreja, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Até quando vamos ficar de braços cruzados? Até quando vamos ficar fora dos trilhos? Está na hora de você entrar nos trilhos, meu irmão. Está na hora da igreja entrar nos trilhos. Sabe por quantas pessoas nós estamos orando? Sabe por quantas pessoas um grupinho está orando? Sabe quantas pessoas? Coloca aí 39 mais 9. Acho que é isso. Coloca aí, quanto que é 39 mais 9? Gente, 48. São 48 pessoas que estão sendo, no reino espiritual, bombardeadas em oração. Sabe por quê? Porque algumas pessoas se preocuparam com elas e começaram a orar por elas. Sabe por quê? Porque querem ver elas salvas e caminhando para o céu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso é igreja, isso é missão, isso é propósito. Pastor, como é que eu faço para participar? Tem tempo? Tem. Pastor, mas a pessoa desistiu. Então, meu filho, entenda. Prega a palavra a tempo, fora de tempo. Essa é a missão da igreja. Pregar o evangelho, fazer discípulo. Fazer discípulo não é na marra, não é na força, não é na violência, mas é no Espírito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ver essa igreja com uma presença de Deus palpável, que até a gente passando na rua vai desabar no chão. Eu vou dizer, eu vou ver essa igreja assim. Eu vou ver essa igreja que o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir. Eu verei isso nesse lugar. Quando a igreja entrar nos trilhos, sinais e maravilhas vão acontecer. Acabou o tempo de brincadeira, irmão. Acabou o tempo, Jesus está voltando. Não tem mais que brincar não. Você toma uma decisão hoje, agora. Tem gente aqui que se não tomar uma decisão hoje, amanhã vai ser tarde, hein? Só estou avisando, só estou dando um recado para você. A gente está brincando. Vamos fechar e vamos expandir, alcançar. Hoje à tarde eu tive um tempo, eu estava assistindo como é feita uma bomba nuclear e o poder que ela tem de destruição. Irmãos, meu Deus, é assustador. Nós seremos essa bomba. A igreja será essa bomba que vai ser lançada contra o inferno.
as pessoas que estiverem indo para o inferno serão resgatadas, e as pessoas que estão caminhando, que Satanás diz é dele, nós resgataremos, que nada é dele, o preço já foi pago lá na cruz, por cada um o preço já foi pago, por cada um o preço já foi pago. Eu quero que você entenda isso, por todas as vidas, todas as pessoas que você enxerga sofrendo, amarguradas, depressivas, doentes, enfermas, eu não sei, queridos, mas eu tenho a convicção e a certeza que o preço já foi pago. E a igreja precisa se posicionar. Ah, vamos ali, não posso, eu tenho uma grande obra para fazer. Ah, vamos tal lugar, não posso, tenho uma grande obra para fazer. Quero terminar. Quero que você entenda uma coisa. O apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O papel da igreja é buscar o perdido. Você entende isso hoje? Você entende isso hoje? Qual é o meu papel? Diga assim, qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Ah, qual é? Qual é? Você acha que quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar para você: meu filho, eu vi, você limpou a igreja mal, hein? Ó, o cantinho lá está sujo. Ah, meu filho, olha a escada, eu vi aquele dia que você subiu e pulou de lá, meu filho. Não, Deus não vai perguntar sobre isso não, irmão. Deus vai perguntar se o carro que Ele te deu, se você tratou bem, não. Deus vai perguntar se o emprego que Ele te deu, se você se deu bem lá, não. Deus vai perguntar: filho, e aquele teu amigo que estava sofrendo do teu lado? Ele vai perguntar: filho, e aquela tua amiga? Filho, e aquela pessoa que estava lá no hospital do teu lado? É isso que Ele vai perguntar. Porque Deus não se importa com dinheiro, com essas coisas não, queridos. Embora Ele teste você, a sua qualidade e tudo mais, mas Deus está olhando para isso não. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E Deus está procurando pessoas, queridos, que amam almas como Ele ama. Sabe por quê? Pedro foi questionado 3 vezes: Pedro, tu me amas? Hã? E a resposta dele foi o quê? Te amo, Senhor. A segunda vez: Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor. As 2 vezes Jesus falou: apacenta meus cordeiros. Apacenta, apacenta, apacenta. E hoje a palavra para você é: fulano, você me ama? Deus não vai te pedir mais nada, queridos, além disso. Fulano, tu me amas? E Ele vai dizer: apacenta meus cordeiros. Fulano, tu me amas? Você diz: sim, Senhor. E o Senhor vai dizer: olha o teu amigo do lado morrendo. Olha a pessoa ali que você tem influência e você não está influenciando, vai trazer e resgatar. Por quê? Porque você não está mais preocupado com ninguém, está preocupado com você. Conheço lugares, queridos, que as pessoas vêm para a igreja de roupa, cada um com a roupa mais nova, com o carro mais novo, e ficam discutindo quem é melhor, quem é pior, quem é não sei o que. Conheço igrejas, queridos, que tem lá, é reservado para fulano, mesmo quando vai ver, reservado para os maiores dizimistas da igreja. Deus não quer saber disso. Deus vai perguntar a cada um de nós, a igreja dele: cadê as almas? É o que Ele vai perguntar para você, meu irmão, não se preocupa não. Ele vai perguntar para mim, para você: cadê as almas? Cadê aquela pessoa que eu te entreguei? Onde é que ela está? Para onde ela foi? Você falou do amor para ela? Se você falou e ela não quis, é outra coisa. Esse sangue você está livre. Mas se você não falou, se você não abraçou, se você não cuidou, uma coisa vai ser diferente. Requerida da igreja dele. Sabe por que pastorear uma igreja é algo tão sério? Tão sério. Mas tão sério. E tem muita gente levando na brincadeira.
Sabe por que viver como igreja é tão sério? Porque a igreja de Cristo, e isso determina para onde tu vai. Olha a seriedade. Tem gente brincando dentro da igreja. Mas quando chegar diante do Senhor, Ele vai dizer: não te conheço. Igreja, voltemos aos trilhos. Igreja, decidamos hoje o que vamos fazer. Decida hoje o que você vai fazer com a sua vida. Pastor, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Você nunca vai ter, filho. Sabe por quê? Vou te dizer. Sabe por quê? Porque Deus não é prioridade para você. Já pode até te dar, mas Deus não vai dar. Por quê, pastor? O que você está fazendo, filho? Deus não é Ele para você jogar fora. Eu disse para Deus: Deus, essa semana tu sabes o que eu preciso. E esses dias eu e minha esposa temos levantado as madrugadas e orando, né? Acho que foi antes de ontem, minha esposa levantou. Ela começou a orar alto, tal, aquele negocinho, Deus começou a mover no meu coração. E dizia assim: começa a repreender agora esses espíritos, essas amarras que estão em tal lugar, eu começando a repreender, comecei a orar e repreender. E minha esposa começando a orar alto, a pastora começando a orar alto, e eu repreendendo. Eu sei que algo está acontecendo no reino espiritual. Eu sei, queridos, que quando transbordar, a bênção vai chegar. Eu sei que quando transbordar, cadeias serão quebradas, pessoas serão libertas, vidas serão restauradas. É por isso que nós oramos pelas pessoas. Você tem que orar falando assim: Deus, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver o teu milagre. Deus, eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Só ver quem é apaixonado, irmão. O apaixonado faz de tudo. O apaixonado, ele é louco, ele vai em frente, ele faz. Quem não é, quem já perdeu a paixão está longe de Deus. Só tem amor, mas não tem fogo, não tem força para continuar. Por quê? Porque não tem paixão, o fogo não está mais aceso. Só tem uma chaminha de amor. Você ama Deus? Amo. Quem ama Deus é apaixonado por Ele. Entrega a sua própria vida por Ele. Você não vem para a igreja para ver pastor. Você vem para a igreja, queridos, para ser igreja junto com teus irmãos. Para se unir aos teus irmãos e ser igreja. E é o melhor lugar para se estar. A igreja precisa fazer missões, a igreja trabalhar. Pedi à irmã Alessandra que fizesse uma caravana para o Vale de Jequitinhonha, onde a nossa igreja tem ajudado a irmã a construir. O Vale de Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres no Brasil. Mas quem ama pessoas não se importa, vai. É um destino. A igreja precisa voltar aos trilhos. Precisamos voltar. Eu termino essa palavra dizendo para você: pastor, como? Dizendo para você que Ele nos deu autoridade e poder para cumprirmos a missão. Querido, você pensa que foi fácil o começo dessa expansão? Quase todo dia eu tinha que sair, queridos. As minhas calças eu já deixava do lado da cama. O telefone tocava, ou então alguém já batia no portão, já pulava para dentro e já saía. Quem era? Demônio. Quando não era demônio, era pinga. Já tirei facão da mão de pessoas. Demônio então era de lavada. Por quê, pastor? Por que você está dizendo isso? Porque é a igreja. Essa é a missão da igreja. Quem era você e quem você é hoje por causa da igreja? Porque alguém se preocupou com você, porque alguém te amou. Quantas vezes eu fui ameaçado pelo inferno, irmãos? Mas eu guardei no meu coração a palavra que diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Essa igreja parou de ser. Eu vou ser bem claro com você.
parou de ser a manifestação da glória de Deus na terra. Eu digo para você, isso me entristece de tal forma, porque não fazemos mais missões. Quando eu vejo o irmão falando assim para mim, não falo com fulano, não falo a você, aquilo me entristece, aquilo me machuca, sabe por quê? Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que amemos uns aos outros, que tenhamos paciência. Esse é o Evangelho. Não há outro Evangelho, que é o Evangelho do amor, de amar as pessoas. Igreja, voltemos aos trilhos, para que a glória seja manifestada, para que possamos cair na graça do povo. Não escolha a quem cuidar, a quem amar, ame apenas. Essa é a ordem para a igreja. Ide, fazei discípulos. Pastor, estou morto espiritualmente. Eu conheço um Deus que dá vida e traz vida dos sepulcros. Eu conheço. E esse Deus hoje está aqui, esperando, só esperando você orar e dizer assim: me traz de volta aos trilhos, Senhor. Eu quero voltar aos trilhos, eu quero poder ser feliz, eu quero poder abraçar, eu quero poder amar as pessoas. Me traz de volta, Senhor, me traz de volta aos trilhos. Quebranta-me, quebranta a minha alma, quebranta-me, Senhor. Às vezes a gente apanha tanto, fica tão cascadura que parece que até o sentimento foi embora, sim ou não? Mas não pode não, irmão. Pode não, continue amando as pessoas. Não importa o que elas façam, continue amando, continue amando. Pastor, eu não consigo perdoar. Meu filho, a Bíblia diz: se tu não perdoar, nem Deus também te perdoa. Que só tem uma forma de manifestar a glória de Deus, sendo igreja. A igreja de Cristo perdoa, a igreja de Cristo ama, a igreja de Cristo que eles abraçam, a igreja de Cristo. Esse dia eu fui no aniversário, queridos, cheguei no aniversário, estava a maioria do povo lá que saiu da igreja, que não sei o quê, e eu saí abraçando todo mundo, e eles ficaram todos sem graça, sem entender. Eu disse para um discípulo meu: Deus está me dando a oportunidade de mostrar para eles que eu não tenho raiva, não tenho rancor, mas que eu amo a cada um. Filhos, esvazie-se de si mesmo. Encha-se de Deus, encha-se de Deus. Não se preocupe com o que as pessoas digam, falem de você. Encha-se de Deus. Igreja, volta para os trilhos, não se preocupa não. A luta está grande, tá, mas tem alguém que luta por você. Tem alguém que dá ordem aos seus anjos para lutar por você. A igreja foi revestida de poder. A igreja foi a ela dada autoridade e poder para cumprir a missão. Nós não podemos fazer as coisas na nossa própria força, na nossa própria autoridade, mas com a autoridade do poder da igreja de Cristo Jesus. Na autoridade do poder da igreja de Cristo Jesus. E eu quero perguntar: esta é a igreja de Cristo Jesus? Eu não ouvi nada, Esta é a igreja de Cristo Jesus.